Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós temos uma nova palavra de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Batalhas Invisíveis. Estamos falando sobre como que funcionam as batalhas espirituais que são invisíveis aos nossos olhos naturais, mas que quando Deus abre os nossos olhos espirituais, a gente se posiciona, a gente entende como que o inimigo está trabalhando ao nosso redor e a gente, através do nosso posicionamento, vence essa batalha. Já falamos muito sobre esse tema e hoje nós vamos falar especificamente sobre como que nós nos posicionamos diante de uma batalha que na prática já foi vencida. Ou seja, a batalha já está vencida e agora? O que eu faço? Vamos lá, para a gente entender sobre isso, vamos à palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, mas antes não se esquece, já se inscreva aqui no nosso canal para que você receba a notificação toda vez que nós tivermos novos vídeos, amém? Vamos lá. Colossenses 2,15 diz o seguinte, e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabates, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que nenhum homem vos engane, de vossa recompensa com uma falsa humanidade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão, inflando por sua mente carnal, e não ligando a cabeça, de qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. O que essa passagem nos revela? Basicamente que Jesus venceu a guerra por nós. Então, a guerra da lei, a guerra da carne, essa guerra ela ainda existe hoje, existem hoje ainda batalhas que nós precisamos nos posicionar. Só que o nosso posicionamento não é um posicionamento de vou entrar numa batalha para ver quem vai ganhar. Pelo contrário, é um posicionamento de vou entrar numa batalha que já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus venceu a guerra por mim e por você. E hoje o nosso papel é, primeiro, discernir quando estamos no meio de batalhas como essa, para assumirmos o nosso posicionamento de Cristo na terra, de embaixador de Cristo na terra. Afinal, essa autoridade já foi nos dada, esse poder já foi nos dado. Se você já foi batizado, se você já aceitou Jesus. E a partir desse momento nós só precisamos nos posicionar, nos revestirmos da armadura de Deus, que falamos no primeiro vídeo de Efésios 6, e a partir disso, essa batalha já foi vencida. Então nós só precisamos simplesmente usufruir da vitória. Ou seja, nós precisamos acessar a vitória, nós não precisamos pelejar de fato, nós só precisamos acessar a vitória. E a partir disso, a gente começa a entender algumas realidades de outros versículos. Por exemplo, lá em Romanos 8,37, a gente vê a Bíblia nos revelando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, essa guerra, ela já não é mais por nós, porque nós já somos vencedores, porque já vencemos lá na cruz do Calvário, quando Jesus venceu a guerra por nós. 1 João 4,4 também diz, maior é aquele que está no mundo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ou seja, essa batalha do que está no mundo, seja espiritual, seja mundano, seja de pessoas, cara, qualquer batalha do mundo, essa batalha já foi vencida, porque maior é o que está em mim, o Espírito Santo está em mim. Então, se Jesus habita em mim, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, que guerra pode ser maior do que isso? Que guerra que eu não conseguiria vencer? Então, a partir desse momento, a gente precisa entender agora o posicionamento pós-guerra, ou seja, o posicionamento pós-batalha, porque a batalha foi vencida. Legal. Então, eu entendo que agora eu preciso assumir um posicionamento de que toda vez que surgirem novas batalhas, eu preciso permanecer firme, com a certeza, a fé e convicção de que todas as batalhas que possam surgir na minha vida já foram vencidas na cruz. Se essas batalhas já foram vencidas, o meu papel é apenas acessar a vitória, apenas assumir um posicionamento de vitória, apenas assumir um posicionamento de quem simplesmente já venceu, ou seja, um posicionamento de quem já é vitorioso. É como se você entrasse num campo de batalha, num jogo de futebol, que o adversário simplesmente não entra em campo. Você sabe que vai ser WO, você sabe que você já venceu, porque o adversário nem tem armas para te lutar, nem tem jogadores para de fato lutar, para guerrear, para pelejar contra você. E para a gente finalizar, um texto que eu gosto muito também, que está lá em Tiago 4,7, fala que um pouco sobre como que o diabo age ao nosso redor, porque quando a gente passa por uma batalha e a gente tem uma batalha que já foi vencida, qual deve ser o nosso posicionamento? Simples, é um posicionamento de que por mais que possam surgir novas batalhas, a palavra de Deus nos garante em Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Ou seja, o diabo pode rugir ao nosso redor como um leão, mas ele não pode nos tragar. É isso que a palavra nos diz sobre as batalhas espirituais que podem surgir na nossa vida. É inclusive exatamente a mesma coisa, literalmente, que aconteceu com Daniel. Daniel resistiu ao diabo, ele rugiu como um leão, né, quando ele foi jogado na cova dos leões, mas o leão não pôde tragar ele. É exatamente a mesma coisa, só que num sentido, uma analogia na prática que acontece nas nossas vidas até hoje. Nós temos situações que muitas vezes estão ao nosso redor rugindo, situações que estão ao nosso redor tentando nos puxar, mas a gente só é tragado se partir de nós. Ou seja, é uma decisão nossa de entrar no campo ali que o leão pode nos tragar ou que o diabo pode nos tragar. Agora, se nós assumirmos um posicionamento de vitória, não tem como pelejar contra nós. E é isso que Deus espera de nós, que nós entendamos esse posicionamento de batalha para que a gente vença a batalha que a gente está vivendo, parta para as novas batalhas e a partir dali a gente leve esse tipo de conhecimento, esse tipo de autoridade para quem também está vivendo o mesmo tipo de batalha. Ou você acha que as batalhas na tua vida são feitas apenas para que você vença e pronto, acabou? É claro que não. O reino de Deus, ele nunca funciona apenas para nós. O reino de Deus, ele não é uma represa, pelo contrário, ele é um rio. O reino flui, o Espírito Santo flui através de nós. Então toda vez que nós vencemos batalhas na nossa vida, Deus quer te levantar para que você use essa batalha vencida, não apenas para vencer as próximas, mas para usufruir dessa vitória e depois disso você também poder ser um canal de novas batalhas vencidas para novas vidas, para novas almas, para novas pessoas. Mas esse é um tema que a gente vai falar um pouco mais no próximo vídeo. O mais importante do de hoje é entendermos que quando nós vencemos a batalha, nós precisamos entender um posicionamento a ser assumido, que é um posicionamento de eu entendi que eu preciso primeiro estar com os olhos abertos, que nós falamos no primeiro vídeo. Eu preciso depois entender como meu inimigo trabalha contra mim. Normalmente primeiro na carne, depois na alma, depois no espírito. Depois eu preciso entender como que eu tenho que me posicionar. Oração, jejum, meditação na palavra. É através disso que Deus nos dá as armas necessárias e que Deus nos dá a visão necessária para entendermos as armadilhas espirituais que às vezes estamos no meio e nem percebemos. E sempre buscar as armaduras de Deus de Efésios 6, que a gente já falou, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, sandália do Evangelho, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, tudo isso são armaduras que Deus já nos deu. Nós só precisamos diariamente declarar que nós estamos revestidos dela para que nós possamos assumir um posicionamento que nenhuma batalha vai nos vencer. Às vezes, a batalha ela pode até de certa forma, desanimar, ela pode até, de certa forma, confundir a tua mente, mas quando você se posiciona, quando você, de fato, busca Deus, quando você se entrega em jejum e oração, entende que essa batalha, na verdade, já foi vencida, você só precisa assumir um posicionamento, é apenas uma questão de tempo. Às vezes, de uma noite para outra, eu já vivenciei batalhas que eu fui dormir num dia com cansaço que... Você já sentiu esse cansaço que parece que você não sabe de onde veio? Cara, o dia nem foi tão cansativo assim, você nem fez tantas coisas. Às vezes você já teve muitos outros dias que foi muito mais cansativo, você fez muito mais coisas, trabalhou mais tempo ou fez mais coisas cansativas fisicamente falando, só que você chega no final do dia com um cansaço, principalmente mental, que é inexplicável. Normalmente esse cansaço, quando ele está acima do normal, quando ele vem assim às vezes fora de proporção, quando ele é desproporcional perto de outros cansaços que você já teve, não é que aquele dia foi desproporcional, mas é porque normalmente existem outras coisas que estão te cansando, que estão te dando sugestões, que estão literalmente te oprimindo. Então é esse tipo de opressão que você precisa se posicionar para que, primeiro, Jesus te renove. Afinal, a palavra de Deus também nos garante. Jesus fala, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que venham a mim, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus nos garante esse renovo, Jesus nos garante essa vitória, até porque ele que já pelejou por nós lá na cruz do Calvário. Então, quando nós assumimos esse posicionamento, nós não apenas ganhamos essa batalha, mas nós também entendemos como nos posicionar após essa vitória. Amém? Então, se você entendeu essa palavra, vamos orar, feche seus olhos aí onde você estiver, se você puder. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, pela Tua poderosa mão sobre nós. Senhor, que a Tua presença repouse na nossa vida, que a direção do Teu Espírito Santo, Pai, seja o nosso guia e que nós possamos, Pai, fluir, Senhor, como um rio, não como uma represa,
em todas as batalhas que possam surgir nas nossas vidas, mas que nós possamos também ajudar, sermos canal de bênçãos, Pai, na vida de todos ao nosso redor, que precisam entender como se posicionar, ou que precisam, Pai, de uma ajuda que nós podemos dar. Em nome de Jesus, nos usa, Pai, na vida dos teus pequeninos, Pai, e do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.